A 20 dias das eleições autárquicas, recebemos o primeiro de 8 candidatos à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, candidato do PS. Boa tarde, doutor Manuel Pizarro. Boa tarde, é um prazer estar aqui no auditório da Rádio Festival. E os nossos agradecimentos por ter aceitado estar hoje aqui connosco. E é o primeiro de 8, um de 8 candidatos. Vantagens e desvantagens de estar numa corrida tão concorrida? Eu acho que nós temos que encarar isso com absoluta normalidade. É bom que numa sociedade democrática as pessoas tenham a oportunidade de concorrer. Seria muito pior se houvesse um condicionamento da candidatura. Claro que o facto de haver mais candidatos dificulta a passagem de uma mensagem, porque a mensagem é disputada por mais pessoas, mas temos que reagir a isso com normalidade. E o voto fica mais dividido. Isso vamos ver. Eu não estou nada convencido disso. Eu acho que os cidadãos do Porto são muito inteligentes e têm a exata noção do que é que está em causa nestas eleições. Bom, já está nas ruas já há algumas semanas. Que Porto é este que tem palmilhado? É um Porto com muitos contrastes. Por um lado é uma cidade muito em recuo, a cidade perdeu muitos habitantes nos últimos anos, é uma cidade desertificada, ruas inteiras, não apenas do centro histórico ou da Baixa, mas de toda a cidade, estão ao abandono. Sei lá, esta metade superior da Rua Santa Catarina, aqui bem perto, a própria Rua da Alegria, dá sinais de degradação que são chocantes. O empobrecimento de muitas pessoas é também muito impressionante. Isto da cidade ter 20 mil desempregados, ter 14 mil pessoas que sobrevivem graças ao rendimento social de inserção, depois tem uma tradução naquilo que é o sofrimento que nós vemos todos os dias. Mas, por outro lado, é uma cidade com contrastes. Ao mesmo tempo que esta situação dramática existe, também há uma universidade extraordinária, há os jovens todos que estudam na universidade, há os laboratórios de investigação, há novas empresas, quer na área das tecnologias, quer na área do comércio, a fazerem o seu caminho e a tentarem renovar a cidade. É esta capacidade extraordinária de atração turística que cria uma grande esperança num renascimento do Porto. E é nisso que eu estou empenhado, em puxar pelo melhor que o Porto Passa por aí toda a aposta relativa à cidade do Porto. O essencial é reanimar a economia da cidade. É, de longe, a principal prioridade que eu tenho. Até porque a coesão social, que é outra área que nós não podemos descurar, também não poderá ser melhorada se nós não melhorarmos a situação económica. Isto é, os 20 mil desempregados que o Porto tem que ter uma solução, tem que ter uma esperança, tem que ter uma expectativa de poder ganhar a sua vida trabalhando. De outra forma, não haverá meios para acorrer a todas as situações dramáticas que nós hoje encontramos. Mas que solução é essa que parece ser tão difícil de alcançar? Eu acho que é uma solução que exige uma política muito determinada. Eu acho que no domínio do emprego e da economia nós temos que ter prioridades claras e uma estratégia muito bem assumida. Em primeiro lugar, temos que tratar do assunto do comércio e do turismo, que tem que ter a sua atividade facilitada pelo município. Tem que ser mais fácil fazer empresas e tem que se lutar contra o governo, contra o PSD e contra o CDS, que inventaram, por exemplo, esta coisa do IVA a 23% para a restauração, que já custou centenas de empregos no Porto, o encerramento de vários restaurantes e de vários cafés, e que só pode ser interrompida se o povo do Porto votar contra estes partidos nas eleições de 29 de setembro. É que isto tem as eleições locais também tem um impacto nacional e esse impacto nacional também tem a ver com a situação do Porto. Isso é essencial. E depois temos que apostar na requalificação urbana. Mas requalificação em larga escala. Temos que colocar toda a cidade e casas em toda a cidade a serem reanimadas, a serem reconstruídas, a serem recuperadas, porque com isso vamos criar muitos postos de trabalho e vamos animar a economia do Porto. Isso são claramente as prioridades para a economia. Vamos à primeira prioridade, a criação de emprego, e passo a palavra à Tânia. Nós aqui temos algumas propostas que o Manuel Pizarro apresenta aqui à corrida à Câmara do Porto. Eu começo por lhe falar aqui sobre o Centro Empresarial de Campanhã, no antigo Matador. É uma proposta de 9 milhões, exatamente para reanimar a economia, que foi aquilo que trouxe aqui, que disse aqui, que é preciso reanimar a economia do Porto e também criar emprego, que é um flagelo nacional que neste momento preocupa o Porto, como preocupa todas as regiões do país. E aqui o Manuel Pizarro propõe-se a criar 1.500 postos de trabalho neste centro de emprego de empresarial de Campanhã. O que nós temos ali é uma zona muito deprimida, toda a zona de Campanhã, toda a zona oriental do Porto. Temos os escombros da industrialização que estão ali ao abandono. Temos um matador industrial que pertence à Câmara, 25 mil metros quadrados cobertos em relativo bom estado de conservação, e nada disto serve às pessoas. Eu acho que nós temos que imitar o que outros já fizeram, imitar as experiências positivas de outros municípios, até da área metropolitana. Aquilo é uma área onde é fácil, e nem sequer é muito caro,
transformar aquele espaço num centro empresarial e atrair empresas que têm origem no Porto, por exemplo, nos jovens universitários, que estão a fazer muitas empresas de novas tecnologias, muitas empresas inovadoras, e que nós temos que atrair para que se mantenham no Porto, e atrair outras empresas que estão fora do Porto e até noutros países, e que podem vir a ter as suas instalações no Porto. Eu imagino aquele centro empresarial de Campanhã para o qual há parceiros privados disponíveis para fazer o essencial do investimento e da gestão, como já fazem hoje, por exemplo, no Centro Empresarial Leonesa, aqui em Lessa de Baleu, ou no Centro Empresarial 3As, também aqui perto do Porto, e fazer a partir daí todo o renascimento da zona oriental do Porto. O Porto tem que olhar para aquela zona com um enorme potencial. É importante reafetar os trabalhadores do Porto, moradores do Porto, que vão trabalhar para fora do Concelho do Porto e que vêm-se obrigados a trabalhar nos concelhos limítrofes do Concelho. Nós não podemos ter uma visão paroquial da cidade. A cidade, quando falamos do Porto, falamos de toda esta envolvente à cidade. Se perguntar a qualquer cidadão de Gaia, ou de Matosinhos, ou da Maia, se ele estiver em Lisboa ou se estiver em Paris, de onde é que é, ele dirá logo que é do Porto. Eu não tenho essa visão, mas eu acho que o que nós não podemos fazer é o que estamos a fazer hoje. Nós hoje estamos a mandar os nossos melhores, uma parte dos melhores jovens que saem das nossas universidades, estamos a mandá-los emigrar. Ora, o Porto precisa dos melhores. Nós temos que atrair os melhores para criarem empresas no Porto, para porem as suas ideias em prática no Porto e para ajudarem todos a ter emprego. Esta é uma área essencial no domínio do emprego. E neste centro empresarial de Campanhã, no antigo Matador, como referiu, tem aqui uma ligação com a Universidade e os Politécnicos do Porto. Como é que quer fazer esta ligação para implementar lá o trabalho e para que se possa desenvolver o centro? Porque o que acontece é que nós temos centros de incubação nestas universidades, só que eles estão cheios. Há empresas em fila de espera para os centros de incubação. Ora, então eu tenho que alargar os espaços onde posso incubar empresas. Posso ter também ali o setor de incubação e tenho, sobretudo, que ter um espaço para as empresas que saem da incubação, isto é, têm sucesso e começam a estar implantadas no mercado. Elas têm que ter um espaço para se instalarem no Porto. Eu acho que isto é a minha preocupação central, repito, é a questão do emprego. Eu não tenho apenas este projeto, não há nenhuma ideia milagrosa para resolver os problemas do emprego no Porto, até porque eles em grande parte dependem de uma política nacional e infelizmente este governo não quer saber para coisa nenhuma do desenvolvimento económico e daquilo que pode ajudar as pessoas. Também por isso é preciso, nas urnas, dar um sinal do que é que as pessoas pensam das políticas que o governo tem seguido. Mas eu tenho muitas ideias, pequenas, médias e grandes, para ajudar a resolver o problema. Nós precisamos também de criar emprego ligado à prestação de serviços sociais. Por exemplo, nos bairros da nossa cidade, os jardins estão quase sempre ao abandono. São amontoados de ervas, de lixo, com ratos, com insetos. Porquê é que aqueles espaços todos não estão transformados em jardins? A minha ideia é a Câmara organiza o jardim de cada um dos bairros e em cada bairro é feita uma pequena empresa de inserção com 1 ou 2 ou 3 jovens, depende da dimensão do bairro, que estão hoje a receber rendimento ou que estão a receber subsídio de desemprego. Em vez de receberem subsídios, têm um salário. E com esse salário têm os jardins dos bairros sempre em ordem. Isto cria 150 postos de trabalho e custa à Câmara mais ou menos o que a Câmara hoje paga a uma empresa de prestação de serviços que deixa que tudo ao abandono. Temos o problema dos cidadãos de maior idade. O Porto tem muitas pessoas idosas. Muitas delas são pessoas que estão dependentes e que precisam de ajuda. As nossas instituições de solidariedade social fazem um trabalho imenso no apoio domiciliário. Mas há pessoas em lista de espera para apoio domiciliário. Eu acho isto um escândalo. Então uma pessoa idosa e dependente está em lista de espera, quer dizer que enquanto não tiver o apoio domiciliário não tem condições para cuidar da sua higiene, para cuidar da sua alimentação, ou vive de uma certa caridade que felizmente alguns vizinhos ainda vão tendo em algumas zonas populares do Porto. Como é que se pode dinamizar esses meios para que a resposta chegue a mais pessoas? Eu tenho nessa matéria um compromisso. A Câmara Municipal do Porto ajudará as IPSS a contratarem 300 pessoas para alargar as equipas de apoio domiciliário. Eu sei que tudo isto custa dinheiro. Eu não queria passar já para a questão da gestão autárquica, porque essa levará-nos outras questões, mas é isso mesmo, é preciso dinheiro. É uma opção. Este programa de auxiliar as IPSS a contratar 300 novas pessoas custará à Câmara Municipal do Porto 1,5 milhões de euros por ano. Eu tenho as contas feitas. É uma opção. Eu acho que isto é prioritário sobre outras áreas em que se gasta dinheiro.
Porque eu não posso imaginar que uma pessoa idosa e dependente esteja na sua casa a precisar de apoio domiciliário, e as associações já fazem o que podem, porque todas elas estão a fazer mais do que aquilo que são remuneradas para fazer. Não têm recursos humanos para fazer mais. Mas eu acho que todas as pessoas da cidade que precisam de ajuda, os mais vulneráveis, os que têm menos condições, têm que ter este apoio que contribui para a sua dignidade enquanto seres humanos. Eu acho que a Câmara tem que pôr isso à frente de tudo. Ainda por cima, vou criar emprego. E naturalmente também, como se percebe pelo programa, passará mais pelas freguesias, correto? Haverá uma grande descentralização, mas eu vou pôr a funcionar efetivamente a rede social do Porto. O Porto tem mais de 150 instituições de solidariedade social. E tem uma rede social, mas que é meramente de fachada. Eu vou pô-la mesmo a funcionar, com coordenação da Câmara, envolvimento das juntas e de todas as IPSS, para que possamos articuladamente dar resposta aos problemas maiores que temos. E a fachada porquê, doutor? Porque não funciona. Existe, mas de facto não faz nada, não funciona, não tem atividade efetiva. Eu acho que nós temos que ter uma rede social com atividade efetiva, porque se nos juntarmos todos, vamos conseguir com os mesmos recursos dar maiores respostas. Mas eu admito que esta área social precisa de mais recursos. Eu tenho uma enorme preocupação com as pessoas que estão em situação de maior fragilidade. Os que estão atingidos pela pobreza extrema, os que estão atingidos pelo desemprego, as pessoas mais idosas que estão dependentes, as crianças que vivem, em alguns casos, insuficientemente acompanhadas pela sua família. Eu acho que estas situações têm que ter uma resposta. Eu, por exemplo, não consigo conceber que se corte água a uma família quando ela está vítima da pobreza ou do desemprego. Nós temos que distinguir o trigo do joio e temos que ser rigorosos. Mas tem que haver um apoio que impeça que uma coisa dessas possa acontecer. Por isso eu vou criar um fundo de solidariedade constituído por 1% daquilo que todos os portuenses pagam na água. São cerca de 400 mil euros por ano, que vão ser geridos pela rede social, não vão ser geridos pela empresa das águas nem pela Câmara. A empresa das águas tem uma obrigação: colocar a água em casa das pessoas e cobrar. Mas tem também uma obrigação social que se exercerá através das instituições que no terreno podem avaliar quem é que precisa mesmo e quem é que, porventura, nos pode estar a tentar enganar. E nós temos que distinguir, mas não podemos cortar água a quem manifestamente não tem dinheiro para pagar a água. Há hoje pessoas a sofrer muito nesta cidade. Eu tenho encontrado situações de desespero das pessoas que não sabem quando fazer a sua vida, às vezes com crianças que estão a ser, infelizmente, vítimas desta situação de dificuldade terrível. Durante o período escolar ainda comem uma refeição na escola. Fora do período escolar nem sabem o que acontece. E é neste âmbito também que pretende delegar um pouco o trabalho daquilo que pretende fazer na Câmara do Porto às juntas de freguesia, que são um importante instrumento para que no terreno as coisas se verifiquem de verdade. Nós temos que descentralizar a sério. Eu acredito muito que, sobretudo nesta cidade do Porto, esta cidade do Porto, ao longo da sua história, fez a sua grandeza sempre graças à participação ativa das pessoas e das instituições do Porto. E eu acredito nisso. E acredito que se nós envolvermos mais as instituições, vamos ter mais respostas e respostas mais adequadas às necessidades. Eu vou fazer um protocolo de cedência de competências às juntas sem qualquer paralelo na história da cidade. Os jardins de proximidade, os passeios... Também vamos ter uma realidade em relação às freguesias que não conhecíamos até agora. Sim, mas devo dizer que eu até nem estou de acordo com a forma como foram reorganizadas as freguesias. Acho que se cometeram muitos erros e que se vê bem que isto é uma reorganização feita à moda de Lisboa, mas enfim, repetimos, o PSD e o CDS acham que deve ser Lisboa a mandar no Porto. Eu acho que deve ser o Porto a mandar no Porto, e vou reabrir o dossiê das freguesias a partir do Porto com um equilíbrio. Eu aceito a reorganização das freguesias, mas tem que ser feito com um estudo técnico adequado e não pode ser um ajuntamento como este que foi feito, que em alguns casos não tem nenhum fundamento técnico, ninguém consegue arranjar uma lógica para juntar Santo Ildefonso, Setúbal e as 4 freguesias dos centros históricos. Não tem nenhuma lógica, a não ser uma lógica politiqueira feita pelo PSD e pelo CDS a partir do Terreiro do Paço, coisa que é absolutamente lamentável, e com a cumplicidade dos dirigentes locais desses partidos que, enfim, agora andam contentes, mandados por Lisboa, mas eu não estou nada satisfeito com isso. Mas bom, voltemos à questão que o doutor estava a falar, da questão de entregar mais poder às freguesias. É uma questão muito importante. Por exemplo, as questões relacionadas com o dia-a-dia dos bairros municipais vão passar a ser tratadas na junta de freguesia. Porque o que acontece hoje é que um morador de um bairro vai à Domus Social e é atendido por uma funcionária mais ou menos simpática, na maior parte dos casos muito simpática até, mas que não tem nenhum poder para resolver o assunto. E, portanto, ele vai lá um dia, aquilo é empurrado de um para o outro, do outro para o outro, e muitas vezes dando grande desconforto para as pessoas e aumentando a despesa. Porque se o morador se vai lá queixar que o cano do vizinho de cima rompeu,
Se isso fosse resolvido naquele dia, as consequências eram umas. Se for resolvido 6 meses depois, a obra custa 10 vezes mais. E é o que acontece quase invariavelmente. Ora, eu vou transferir isso para as juntas de freguesia. Em cada junta de freguesia haverá uma pequena brigada de intervenção rápida, com um picheleiro, um eletricista, um carpinteiro, 1 ou 2 trolhas, que vão intervir de imediato. Isso tem 2 efeitos. Eu vou criar, uma vez mais, alguns postos de trabalho, são pouquinhos, mas alguns serão criados. Vou responder melhor às necessidades das pessoas e vou arranjar alguém que elas responsabilizam. Porque quando uma pessoa do bairro de Falcão for ter com o presidente da junta de campanha, passa a saber se ele deu ou não deu resposta ao problema que ela lhe foi colocar, e o Presidente da Junta tem meios para lhe dar essa resposta. Eu acho que isso é melhor para todos e também é melhor para a imagem dos políticos. As pessoas vão passar a perceber que os políticos têm condições, os políticos à escala local, têm condições para dar resposta imediata aos seus problemas. O que eu quero é uma cidade onde haja mais qualidade de vida e onde nós, com os mesmos recursos, eu não vou gastar mais recursos, até porventura vou gastar menos. Vou responder melhor à vida das pessoas. Doutor, deixe-me agora, aproveitando já que estamos a falar na questão dos bairros, e a cidade do Porto é a maior senhoria da Europa, se os números ainda se mantêm como aqui há atrasado. Qual é a sua opinião no que foi feito até agora relativamente aos bairros sociais? Foi uma das eu acho que é melhor do atual executivo. Que as obras que foram feitas nesta última década são, no geral, positivas. Mas têm muitas insuficiências. O facto de eu achar que globalmente são positivas, os bairros estão melhor do que estavam há 10 anos. A verdade é que eu encontrei muitos casos em que, por falta de ouvir as pessoas e por falta de fiscalização das obras, as casas às vezes estão pior do que estavam antes das obras. O aspecto exterior do bairro é melhor, isso é positivo, mas depois as casas têm problemas de infiltração de umidade, de condensações, problemas de ventilação que podiam ter sido resolvidas se as obras tivessem sido adequadamente estudadas. Nós temos uma escola fantástica de arquitetura no Porto, uma escola fantástica de engenharia. Nós temos que recorrer a esse conhecimento que existe na cidade para fazer as coisas o mais bem feitas possível. Eu acho que é possível melhorar muito. E depois há todo o espaço público dos bairros. Eu já me referi aos jardins. Na soma de todos os jardins dos bairros do Porto, há 70 mil metros quadrados de jardim. É igual ao Parque da Cidade. Quer dizer, nós temos um Parque da Cidade ao abandono nos bairros do Porto, que poderia estar direitinho conservado, quebrando este estigma entre os bairros da cidade. E acho que nós temos que ter novas ambições. O meu grande programa para os bairros, além da continuação das obras nos bairros que ainda não receberam obras, há ainda alguns bairros que não têm nenhuma intervenção. Desde logo os bairros do Estado, porque o Governo suspendeu todas as obras nos bairros do Estado e onde está a fazê-las, que é no Contomil, no bairro do Estado, em Contomil. É uma vergonha o que lá estão a fazer, é uma obra dirigida de forma irresponsável que está a atormentar os moradores de Contomil. Mas, dizia eu, há bairros que ainda não tiveram obras. Depois, porque nós temos que ter um programa, claro que um programa faseado de melhoria no interior de algumas casas. Algumas casas são habitadas por pessoas idosas, que há 40 ou 50 ou 60 anos não recebem obras, e algumas destas pessoas não têm mesmo recursos para as fazer. Não, é preciso resolver este problema porque as condições são, em alguns casos, muito pouco dignas. Mas depois, a minha grande ambição é um programa de energias renováveis para os bairros da cidade. Nós temos que diminuir a poluição na cidade do Porto para melhorar o ambiente, para melhorar o ar que respiramos, para darmos um contributo para a qualidade de vida da cidade. E quando nós vemos o que é que contribui para a poluição, para a chamada pegada de carbono, vemos que a grande maioria, mais de metade, tem a ver com os edifícios. Ora, a Câmara Municipal do Porto é proprietária, a Alexandra disse, de muitos edifícios, tem responsabilidades pelo menos em relação a esses edifícios. O meu programa é um programa muito ambicioso, é de colocar painéis solares em todos os bairros sociais, todos os bairros da Câmara, todos os bairros do Estado, todos os bairros das cooperativas ou das associações de moradores. É um programa de mais de 20 mil metros quadrados de painéis solares, para as pessoas perceberem a dimensão. São 2 estádios do Dragão em painéis solares. Mas vai ter vários efeitos. Diminui para metade a poluição causada por cada casa, a tal pegada de carbono, e poupa 25% àquilo que cada família gasta em energia. Eu acho que isto tem um enorme significado. É um programa que custa 25 milhões de euros. Mas é para programas como estes que eu quero os fundos comunitários. Eu espero que este programa venha a ter financiamento comunitário, se o Governo não continuar a arrastar os pés em matéria de utilização dos fundos comunitários. Devíamos estar a ter fundos comunitários a partir de janeiro de 2014 e está tudo completamente atrasado, porque o Governo está completamente atrasado e desfasado em relação a tudo o que corresponde a melhorar a vida das pessoas. E depois para isto é que se fazem as opções políticas. Olha, eu não vou... 25 milhões de euros é muito dinheiro. É bastante. 1/3 do que custa uma ponte para Vila Nova de Gaia.
eu não vou fazer nenhuma ponte para Vila Nova de Gaia. Esta é a minha opção. Entre gastar dinheiro a fazer pontes para Vila Nova de Gaia e gastar dinheiro a tomar medidas que melhoram o ambiente e poupam a fatura de energia das famílias, eu acho que é aqui que devemos fazer. E, uma vez mais, fazendo este programa de energias renováveis e de eficiência energética, eu vou apostar na economia do Porto e no melhor que o Porto tem. Nós temos um grande conhecimento acumulado na nossa Faculdade de Engenharia, no nosso Instituto Superior de Engenharia, em matéria de energias renováveis, e vou colocar o Porto na liderança de uma agenda de nova energia, a partir do exemplo que a Câmara dará à cidade e que eu tenho a certeza que vai ser seguido por muitas outras pessoas, fazendo do Porto uma cidade mais verde, com melhor economia para as famílias. Deixa-me só colocar aqui um parêntese. Mas esta é uma mensagem difícil ainda de se passar nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje. Esta preocupação do ambiente e o longo prazo que está associado aqui a esta medida. Por isso é que nós temos que associar com sinais que sejam perceptíveis pelas pessoas. Eu acho que as pessoas percebem quando eu lhes digo que esses painéis solares vão poupar 1/4 do que elas gastam em eletricidade. Se gastam 80 euros, vão passar a gastar 60, quer dizer que chegam ao fim do ano e uma família poupará 240 euros. Isto para muitas famílias é muito dinheiro. E eu acho que nós temos que tomar medidas que são boas para a cidade, são boas para a economia do país, são boas, geram emprego. Imagina o emprego que vai ser gerado com este programa de colocação destes painéis solares em todos os bairros municipais. É um projeto que muda a cidade do Porto e que vai colocar-nos em todas as revistas e jornais internacionais na liderança de uma cidade com energia verde. O Dr. Manuel Pizarro falou aqui dos bairros sociais, que é importante realmente dar esta reabilitação aos bairros, mas também assistimos ao facto de muitas casas na Baixa do Porto precisarem de uma grande intervenção de reabilitação urbana. Quais são as suas propostas, as suas ideias para essa área? Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, transformar toda a cidade do Porto em área crítica de reabilitação urbana. A degradação já está muito para além da Baixa. Eu já dei o exemplo, a metade superior da Rua de Santa Catarina, tantas ruas da zona de Campanhã, ou de Paranhos, ou de Ramalho, têm casas e casas degradadas. E depois temos que escolher projetos emblemáticos que atraiam investimento para a cidade. Eu acho que o projeto mais significativo terá a ver com a constituição de um bairro académico em algumas ruas do centro do Porto. Na metade superior de Santa Catarina, na Rua Alexandre Braga, na Rua Passos Manuel, na Rua Formosa, ou numa grande parte dela, nós podemos reabilitar casas para alugar a estudantes, quer estudantes portugueses, quer estudantes estrangeiros. Há 70 mil estudantes universitários no Porto, a grande maioria deles vem de fora do Porto. Há 4 mil estudantes estrangeiros nas universidades do Porto. Isto é um mercado imenso para nós fazermos este bairro académico. E não vale a pena estarmos a lamentar decisões do passado em que a universidade saiu do centro do Porto. A Universidade de Nas Prelas está a 5 minutos do centro do Porto de metro. Temos que criar condições para que os estudantes possam ocupar essas ruas que estão hoje abandonadas, porque isso depois eles vão utilizar o comércio, os cafés, os restaurantes, as lojas. Isso vai reanimar a economia, uma vez mais vai criar emprego, vai dar oportunidade às pessoas, que é o mais importante. E no centro histórico temos que prestar especial atenção a um programa que ajude as pessoas que querem regressar ao centro histórico. Eu vejo em todo lado pessoas mais jovens e menos jovens cujo sonho é voltarem a ter uma casa, como tiveram em Miragaia, ou em São Nicolau, ou na Sé, ou na Vitória. Isto quer dizer que tem que haver investimento público para que essas rendas dessas casas a recuperar sejam rendas suficientemente moderadas para que as pessoas as possam alugar. E eu acho que isto é possível. Só pesa o fator financeiro nessa matéria. É de longe o fator mais dramático, porque a Câmara tem muitas casas que ela própria podia reabilitar no centro histórico e tem que colocar no mercado a preços aceitáveis. A Junta da Freguesia da Vitória, que é uma junta de maioria socialista, era proprietária de um prédio na Rua de São Bento da Vitória. Recuperou esse prédio, que tem o resto do chão e 3 andares, e cada um dos andares está alugado a 110 euros, 115 euros. As pessoas que lá moravam continuam a morar lá, porque esse é um preço que as pessoas conseguem pagar. E elas gostam de morar lá. E ao fim de 25 ou 30 anos, o dinheiro que a Junta gastou lá será recuperado. Nós temos que ter uma visão de longo prazo para a reabilitação do centro histórico. Agora, o que eu recuso fazer é o que tem sido feito, que é a reabilitação do centro histórico, expulsando os moradores do centro histórico que têm menos recursos económicos. Eu acho que isso não tem pés na cabeça. Isso é um atentado contra a igualdade de oportunidades e é um atentado contra a identidade da nossa cidade. As pessoas que nasceram e viveram toda a vida nestas freguesias do centro, que são apaixonadas pela sua zona, pela Sé, por Miragaia, pela Vitória, por São Nicolau, pela zona ribeirinha de Massarelos, têm direito a viver no sítio onde viveram sempre. E eu acho que nós temos que fazer um esforço para criar condições para que elas possam viver nesse espaço com dignidade.
E a questão, nós sabemos que, e olhando aqui por esta janela que não deixa mentir, que à volta de facto há alguns prédios que estão abandonados, não estão nas melhores circunstâncias, e nós sabemos também que muitas vezes estão relacionados com questões dos privados. Como é que se ultrapassa a questão dos privados? Eu acho que nós temos que criar um sistema fiscal que penalize o abandono dos prédios. O que eu vou fazer, eu vou diminuir para o mínimo possível o IMI, portanto o imposto sobre imóveis que as pessoas pagam. 0,3 é o mínimo que se pode. Por exemplo, no Porto neste momento paga-se 0,4, em Vila Nova de Gaia paga-se quase 0,5, eu vou pôr o menos possível. Mas ao mesmo tempo eu vou penalizar, porque a lei também permite, os imóveis que estão em degradação e ao abandono. Esses imóveis vão ser penalizados progressivamente no IMI em 2014, 2015 e 2016. Em 2016 chegaram a pagar 3 vezes mais de IMI do que os outros prédios. A questão que se coloca é que mesmo assim alguns proprietários não têm meios financeiros para recuperar esses imóveis. Estão identificados. O problema da identificação está progressivamente resolvido. Se há trabalho que, no caso do Centro Histórico, a Ceru Porto Vivo fez com qualidade, foi a identificação das parcelas e dos proprietários. Essa é uma ajuda significativa. E no restante, temos que fazer esse cadastro e temos que o prosseguir. Não podemos estar sempre à espera de ter tudo pronto para fazer o que é necessário para melhorar o Porto. Mas, dizia eu, vamos constituir fundos imobiliários, a Câmara do Porto e outras instituições da cidade. Por exemplo, eu tenho para isso o apoio da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que é um grande proprietário da cidade, e com esses fundos imobiliários, esses proprietários que não têm condições para recuperar as suas casas, podem fazer um contrato com o fundo imobiliário. Colocam a casa no fundo, continuam a ser proprietários. Colocam a casa no fundo, conforme a dimensão da casa e a dimensão da intervenção necessária por um período mais ou menos longo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, recebem uma pequena renda, em vez de pagarem em mim, recebem uma pequena renda, e ao fim daqueles anos recebem outra vez o seu imóvel reabilitado e, entretanto, foi explorado pelo fundo para pagar a obra de reabilitação. Eu estou absolutamente certo que este projeto é um projeto que terá muita adesão por parte de investidores que estão muito animados com tudo isto que esta nossa cidade significa e com toda a atenção internacional que ela tem tido. Vai criar muitos postos de trabalho no processo de reabilitação e vai colocar este processo em marcha, e o facto da Câmara do Porto, que é um grande proprietário de casas no Porto, e a Santa Casa da Misericórdia, que é outro grande proprietário, entrarem desde o início, garante que o processo começa a ser animado logo desde o início. Eu acho que com audácia e com determinação nós vamos conseguir reabilitar o Porto. E neste âmbito, qual é a opinião que tem sobre a nova lei das rendas, que acabou aqui por criar algumas situações que afetaram a vida das pessoas na reorganização para pagar a renda e para contarem com esta prestação? Eu acho que a forma como a lei das rendas foi feita é mais uma manifestação de insensibilidade social do Governo. Na componente que diz respeito às rendas individuais ou ao arrendamento habitacional, a esmagadora maioria das rendas antigas, das rendas anteriores a 1990, eram de pessoas idosas, pessoas com mais de 65 anos. Aliás, o número dessas rendas baixou para menos de metade entre 2001 e 2011. Porque são pessoas idosas que vão deixando as suas casas. Em alguns casos porque morrem, em outros casos porque têm que ir para a casa dos filhos, porque têm que ser institucionalizadas no lar. Ora, fazer isto desta forma violenta, em cima dessas pessoas que têm menos condições para se defender, que muitas delas têm rendimentos muito baixos, não tem nenhuma justificação. Então, numa altura em que as pessoas estão a viver pior, é que se lhes põe em cima delas uma ameaça desta dimensão. Ora, eu acho que isto podia ter sido feito paulatinamente, quer dizer, suavemente, porque a verdade é que a evolução da natureza estava-se a encarregar de tornar o problema menos importante. Acho que é uma medida que só veio causar sofrimento às pessoas. Eu não consigo perceber a insensibilidade daquelas pessoas que nos governam hoje. Bom, parem-se para dizer que estamos sensivelmente a meio da nossa conversa. Estamos hoje a receber Manuel Pizarro, candidato à Câmara do Porto, apoiado pelo PS, e eu sugeria agora que falássemos da questão do mercado do bolhão. Sim, já falamos aqui de economia, é importante falar sobre o comércio. A recuperação do mercado do bolhão será, com certeza, uma das bandeiras do PS, como é todas as candidaturas, porque é um assunto premente que importa tratar. E o Dr. Manuel Pizarro tem aqui um projeto com um investimento de 8 milhões de euros, mas para manter a traça original deste mercado, certo? Isso mesmo. Eu acho que o que está um tema que me distingue em absoluto das outras candidaturas. O que eu desejo para o mercado do bolhão é um grande mercado de frescos. Um mercado de frescos moderno, do século XXI. Não é um mercado de frescos como era antigamente. Isto é, podemos ter inovar no mercado, isso é muito importante, atrair pessoas novas. Mas que seja um mercado fresco. Eu não quero fazer uma espécie de centro comercial no bolhão. Eu acho que nós já temos centros comerciais que chegam. E o bolhão, para ter sucesso, tem que ser diferente e tem que manter a sua identidade. Se for igual a um centro comercial,
temos muitos exemplos de centros comerciais que estão hoje muito aflitos do ponto de vista da sua sustentabilidade. Isto quer dizer que nós não podemos fazer investimentos imponderados no bolhão. O que é que temos que fazer? Fazer um investimento para o modernizar, recuperando a sua traça original. Claro, o mercado precisa de uma nova infraestrutura de água, de saneamento, de luz, precisa de uma instalação de gás, as bancas têm que ser uniformizadas, tem que ser tudo arranjado, substituir o fibrocimento que tem amianto por outro tipo de coberturas, mas ficar um mercado com o aspecto que tem atualmente. A mim não me passa pela ideia fazer parques subterrâneos debaixo do bolhão. Primeiro, porque já existe, no fundo, um parque subterrâneo no bolhão. A partir do momento em que nós podemos e vamos fazê-lo, abrimos a entrada direta da estação do metro do bolhão para dentro do mercado. Quem quiser parar num parque subterrâneo, para no parque ali ao lado do Gran Plaza e vai pelo túnelzinho e entra no bolhão. Segundo, porque os mesmos candidatos que querem enterrar 12 milhões de euros a fazer 2 parques por baixo do bolhão para 200 lugares, querem prescindir, querem deitar fora metade dos lugares de estacionamento do silo alto. Acha-se que 300 metros acima, 400 lugares de estacionamento podem ser deitados fora. E, ao mesmo tempo, vamos gastar 12 milhões de euros para fazer 200 lugares debaixo do mercado do bolhão. Eu acho que há aqui uma insanidade. Nós temos que fazer um projeto simples. Ainda por cima, porque senão os atuais comerciantes do bolhão não sobrevivem a uma obra excessivamente prolongada, excessivamente difícil. Bolhão tem uma origem. Era uma zona onde confluíam vários ribeiros e há uma bolha de água. Claro que a engenharia resolverá o problema. Não sabemos é quanto tempo demora e quanto vai custar ao certo. E sabemos uma coisa. Se houver parques subterrâneos, isso vai aumentar brutalmente os custos de operação do mercado. Ventilação, segurança, acessos, tudo isso se vai complicar muito. E acho um disparate querer fazer um novo piso, uma nova plataforma no bolhão para aumentar o número de espaços comerciais. Com o meu projeto, o bolhão terá cerca de 300 espaços comerciais. Neste momento estão 80 ocupados, 84. E no período áureo teve cerca de 400. Mas eu não quero aumentar mais do que isso. Eu não quero fazer dentro do bolhão uma praça de alimentação. Não, eu quero que as pessoas venham ao bolhão e depois possam consumir nos restaurantes da zona e nas lojas da zona. Eu quero utilizar o bolhão como uma âncora de toda aquela zona e não como algo que vai matar tudo o que está à volta. Eu não quero o bolhão aberto à noite com bares. Não, para isso temos a zona da Movida nos Cleiros. Eu quero o bolhão como um mercado que, aliás, é o que se vê nas grandes capitais europeias. Tem mercados assim, o que se vê são mercados que mantêm a sua traça de mercado fresco. Isto distingue-nos absolutamente. Eu faço um investimento muito mais barato, e faço um investimento que é possível, uma obra que se faz em pouco mais de um ano, com o mercado sempre aberto. Eu consigo fazer a obra de forma faseada, mantendo os comerciantes em metade do mercado enquanto faço a outra obra. E vamos ter, o Porto vai voltar a ter um bolhão do qual as pessoas se vão orgulhar. Nós vamos criar uma nova marca que se resume numa frase: sou do Porto, compro no bolhão. E vamos ver as pessoas do Porto a voltarem ao bolhão. Um investimento público. Um investimento público. O mercado do bolhão não vai ser privatizado, vai se manter como um mercado municipal, mas não vai ser administrado por um serviço administrativo da Câmara nem por nenhum vereador. Eu vou nomear um diretor para o mercado do bolhão, em acordo entre a Câmara e os comerciantes do bolhão. E o bolhão tem um diretor comercial, cujo lugar de trabalho é o bolhão, e cuja missão é garantir o sucesso daquele mercado, e que o mercado seja sempre impecável para todos aqueles que nos visitam. Mesmo hoje, naquelas condições dramáticas, o bolhão tem milhares de visitantes. Quando o bolhão recuperar a sua verdadeira natureza, sem o desvirtuarmos, transformando o bolhão num pastiche de um centro comercial igual aos outros, o que eu quero é o bolhão igual a si próprio e igual ao orgulho que o Porto sempre teve nele. Entrelaçada aqui com esta proposta para o mercado de bolhão, também está, como já falou, a proposta para o silo alto, que é transformar este parque num serviço à comunidade, no sentido em que clientes do comércio tradicional, moradores da cidade, possam usufruir com vantagens do silo alto. Mas o que eu quero é trazer o menos carros possíveis para a Baixa. E por isso eu tenho um programa para criar parques de estacionamento à periferia da cidade, em zonas que estão hoje ao abandono, onde há matagal, lixo e perturbação para os moradores, nomeadamente junto às estações do metro. Há 2 exemplos que estão mesmo a pedir esse parque. Um é junto à estação do metro em Francos, onde há um terreno imenso, quase 2 hectares, onde se pode fazer um parque para quase 600 carros, quase sem gastar dinheiro. E outro é o antigo estádio de Salgueiros em Vidal Pinheiro, que basta passar lá e ver que aquilo está tudo ao abandono, podem-se estacionar lá 500 carros. E, portanto, ajudar que com um preço muito pequeno, 10 euros por mês, é o que eu penso cobrar, as pessoas tenham ali lugar para deixar o carro e vir para a Baixa de metro, que simplificará muito a vida. Mas, ao mesmo tempo, privilegiar o uso do silo alto e de outros espaços para aqueles que vêm consumir ao comércio ou aos serviços da Baixa, para aqueles que possam vir a morar para a Baixa, e depois, para o apoio à Movida, eu tratarei de cada um destes assuntos.
A minha ideia é que as pessoas possam estacionar de forma muito barata no Silo Alto. O Silo Alto pertence à Câmara Municipal do Porto e o contrato de concessão acaba em 31 de dezembro. Portanto, foi prolongado, acaba em 31 de dezembro. Portanto, eu posso fazer isto a partir do início do próximo ano. Quem consumir na Baixa, num conjunto de ruas da Baixa, a partir de um determinado montante, pagará uma quantia muito exígua dentro do Silo Alto. Eu acho que é organizado desta forma o Silo Alto, que tem custos de operação muito baixos. Não tem despesa de ventilação, tem despesa de iluminação muito escassa. Portanto, é um parque que permite com muita facilidade ser utilizado e ajudar muitas pessoas. Aquilo tem capacidade para 840 lugares. Pode trazer muitas pessoas a comprar no Bolhão, a comprar nas lojas da Baixa, a retomar os serviços da Baixa. Eu acho que esta é que é uma visão estratégica. Além disso, a redução de preços no Silo Alto vai ajudar a regular um pouco o preço dos outros parques da Baixa, que são manifestamente excessivos. Bom, eu sugeria que passássemos agora a outros temas, porque o tempo urge e naturalmente é muito difícil desconstruirmos todo um programa eleitoral numa entrevista que à partida pode parecer muito longa, mas não é. Em relação à educação, quais são as prioridades aqui nesta matéria? Eu acho que nós temos duas questões que temos que tratar em matéria de educação. A primeira delas é que eu ainda não estou satisfeito com a rede escolar do Porto. O Porto não temos números deste ano letivo, no ano letivo anterior, no primeiro ciclo do ensino básico, naquilo que é a escola primária. Da primeira até ao quarto ano, tem cerca de 350 turmas. Mas dessas, 70 turmas ainda tinham aulas só de manhã ou só de tarde. O que quer dizer que nós ainda temos um problema de instalações. Temos que resolver o problema para que todos os meninos tenham a chamada escola a tempo inteiro. Isto é, que entrem de manhã, sem ser de madrugada, e que possam sair a meio da tarde para as suas famílias terem possibilidade de compatibilizar a escola pública com a sua atividade profissional e com os seus problemas. Há quem tenha avós e outras pessoas que ajudam. Há, infelizmente, hoje mais pessoas desempregadas, mas a verdade é que isso não é motivo para que a escola não dê essa boa resposta. E a segunda questão tem a ver com as atividades de enriquecimento curricular. Eu estou indignado com o recuo dessas atividades. Eu acho que as nossas crianças precisam de mais, não é de menos. Precisam de mais inglês, de melhor acesso às tecnologias, de maior oportunidade para fazer educação física e precisam de um grande programa que eu vou lançar de educação para a saúde nas escolas. O Porto tem extraordinárias escolas de formação de profissionais de saúde e eu acho que é a partir da escola que nós devemos educar as pessoas para a saúde. Na área da nutrição e da alimentação, na área, uma vez mais, de educação física e do desporto, na área da saúde oral. Vai haver em todas as escolas condições para a aprendizagem dos cuidados de saúde oral e para o tratamento dos casos das crianças desde a mais tenra idade, desde o pré-escolar até ao primeiro ciclo do ensino básico, que tenham problemas dentários, de maneira que nós, dentro de uns anos, a minha missão é que em 2020 nenhuma criança do Porto tenha cárie dentária. Eu acho que nós temos que utilizar dinheiro em programas cujo resultado é mensurável pelas pessoas e, uma vez mais, com este aumento das atividades de enriquecimento curricular, eu vou criar mais postos de trabalho, vou dar mais oportunidades a jovens que saem das nossas universidades e das nossas escolas para poderem dedicar a sua energia, a sua dedicação ao serviço de uma cidade melhor, de uma cidade com mais igualdade e com pessoas mais felizes. Se calhar agora puxamos um bocadinho o assunto do turismo, já que é uma das grandes valências desta cidade do Porto, com o número de passageiros a chegarem ao aeroporto Francisco Sá Carneiro cada vez a aumentar mais. O Porto foi eleito ano passado o melhor turismo, o melhor destino europeu de turismo, assim é que está correto. Quais são, há propostas, reconhece aquilo que foi feito, foi bem feito? Eu devo dizer que o principal impulso para a melhoria, para o aumento da atração turística da cidade, teve a ver precisamente com a melhoria dos acessos, sobretudo através do aeroporto e agora também através do terminal de cruzeiros de Leixões, que é uma obra absolutamente fantástica. São obras que revelam como faz às vezes sentido fazer investimento público reprodutivo. Há investimento público que é muito útil. O investimento público está sempre a ser atacado, mas se não fosse um investimento público que outros governos socialistas decidiram fazer no aeroporto Sá Carneiro e no terminal de cruzeiro de Leixões, nós não tínhamos hoje este afluxo turístico, porque as pessoas não podiam cá chegar. Quer dizer, hoje há outras condições. E eu estou preocupado com o centralismo doentio do governo e com os entraves que têm sido criados à continuação dos investimentos, quer no aeroporto, quer no Porto de Leixões. O ritmo está bastante mais lento do que era no passado e esse ritmo mais lento pode acabar por ter consequências naquilo que nós desejamos que aconteça, que é a manutenção e o alargamento da capacidade de atração turística do Porto. Na cidade do Porto, nós precisamos, no essencial,
de olhar os investidores como aliados da cidade. Temos que diminuir a burocracia. Isto é uma coisa infernal. Metade dos hostelos não estão licenciados. Não sei quantos hotéis andam anos na Câmara para ter os seus projetos aprovados. Quem quiser fazer esplanadas passa uma via sacra burocrática. Chegam a demorar um ano a ter autorização para a esplanada. Uma decisão sobre um toldo que se coloca num café ou numa loja é um drama administrativo. Nós temos que simplificar a relação da cidade com as pessoas que querem investir. Temos que olhar para os investidores como aliados da cidade. Nós precisamos que os empresários queiram investir na cidade, porque não há emprego sem empresas. E nós temos que ajudar as empresas a criarem-se. Eu acho que temos que qualificar todo este setor, olhar para o problema da mobilidade destes turistas, arranjar novas soluções, qualificar também o setor dos táxis. É um setor onde, ainda por cima, é um setor que nos pede para o ajudarmos a qualificar. Eles desejariam, muitos deles, aprender a falar francês, aprender a falar inglês. Nós temos muitos turistas franceses, não apenas que falam inglês. Eu acho que nós temos que ter uma preocupação de fazer uma coisa que ainda por cima diz respeito ao caráter portuense. Nós sempre gostamos de receber bem. E temos que investir em receber cada vez melhor. Porque esta cidade é um espanto. Qualquer turista que aqui chega fica atordoado com a beleza do Porto. Até nós conseguimos ficar atordoados com a beleza do Porto em cada recanto que encontramos, em cada espaço que voltamos a ver ou que vemos por um novo olhar. Mas nós temos que acarinhar este movimento turístico. Temos que fazer com que cada um dos turistas que nos visita seja um propagandista do Porto quando chega outra vez à sua terra. Mas falou aí de coisas que não estão única e exclusivamente na mão da Câmara do Porto. Não podem ser decididas do gabinete a partir da Avenida dos Aliados. Por exemplo, e quando falou da questão das esplanadas, naturalmente me veio à cabeça aquilo que aconteceu na Praça Parada Leitão. Quer dizer, não havia nenhum entrave aparente por parte da Câmara, mas depois veio o EGESPAR e que disse que não era bem assim. Sim, mas o caso da Praça Parada Leitão é um caso em que a Câmara licenciou uma obra sem cumprir a lei. Isso a Câmara não pode fazer. As leis da República têm que ser cumpridas. As zonas de proteção dos monumentos têm que ter... Mas o que eu estou a falar é de uma coisa, é que quem quiser fazer esplanadas simples, sem construção nenhuma, instalar esplanadas na rua, pode passar, eu não estou a exagerar, mais de um ano para ter uma licença da Câmara. Eu até diria anos, mas enfim, eu ouço os comerciantes a queixarem-se, mostram-me os papéis, mostram-me aquilo que a Câmara lhes vai dizendo, quer dizer, são coisas que não têm nenhum nexo. Porque eu até admito que a Câmara queira obter algum resultado estético na uniformização de algumas esplanadas em algumas ruas. Mas essas regras têm que estar escritas antes. O comerciante vai lá, levanta as regras, sabe como é que são as cadeiras ou como é que são as mesas e coloca as mesas e as cadeiras como estão. Eu acho que isto se resolve nos dias. Eu nem consigo perceber porque é que demoram uns meses, quanto mais de um ano. Não consigo entender. Isto tem que haver simplificação. Dali a um ano aquele comerciante já não está interessado. Já mudou de ideias, foi investir para outra terra qualquer, foi fazer a esplanada noutro sítio, porque no Porto não o ajudaram a fazer. Ora, nós precisamos dos empresários, não são eles que precisam da cidade. Claro, eles também precisam de fazer negócio, mas para o Porto é bom haver muitos empresários. E o Porto, ainda por cima, afirmou-se ao longo dos séculos por ser a capital do trabalho, o sítio onde as pessoas tomavam iniciativa a fazer empresas, de criar negócios. Hoje precisamos dramaticamente desse espírito de iniciativa. Bom, e trazer pessoas até ao Porto é preciso depois entretê-las. Entramos no capítulo que se calhar foi o que mais críticas acabou por receber o atual Executivo no que à cultura diz respeito. O que é que nesta matéria há a mudar? Olha, o que é mais notável é que apesar de uma década de luta da Câmara contra a cultura no Porto, a cultura resistiu. Isto é, hoje há muitos, o Porto não tem nenhum problema de criadores, há muitos criadores, há muita gente capaz. Nós temos que utilizar isso em favor da cidade. Claro, na valorização dos grandes equipamentos, nos quais temos muito orgulho, Serralves, a Casa da Música, o Teatro de São João, mas na criação de uma rede de outros equipamentos que podem mudar a experiência das pessoas em relação à cultura. E uma vez mais, a cultura é importante individualmente e é importante do ponto de vista económico e também gera muito emprego. Numa cidade como o Porto, a cultura é essencial para gerar centenas, milhares de postos de trabalho na produção de eventos e para criar nos turistas que nos visitam uma imagem positiva da cidade, uma cidade que se renova, uma cidade que oferece em cada fim de semana uma nova experiência na música, no teatro, nos espetáculos de rua, nas artes plásticas, em tudo aquilo que valorizar a cidade. E temos que dar muita atenção a um setor especial, que é o setor do cinema e do audiovisual, que tem tantas tradições no Porto, que tem excelentes escolas, muitos jovens qualificados a sair dessas escolas e que merece um apoio especial para a autarquia. Eu tenciono reservar um setor do Centro Empresarial de Campanhã, do futuro Centro Empresarial de Campanhã, para a indústria audiovisual,
procurando articular-me com a Universidade Católica, com o ESMAI, com a Árvore, no sentido de atrair um setor de produção nesta área audiovisual, que é uma marca muito forte para o Porto. Bom, e estamos novamente a falar de números. Entremos então nesta questão que às vezes é mais complicada para o comum dos mortais entender, que é a gestão camarária. Já sabemos que é uma obra complicada. O que é que vai ter em mãos? De que forma é que está à espera de gerir financeiramente a Câmara do Porto? Há 2 ou 3 questões que são absolutamente essenciais. Primeiro, eu acho que nós temos que ter, tendo respeito pelas pessoas, nós não podemos fazer obras ou iniciativas que não podemos pagar. Isto é, a Câmara tem que dar o exemplo. Se eu encomendo uma obra, é porque tenho dinheiro para pagar. Se eu organizo um projeto, é porque tenho dinheiro para pagar. Portanto, o que eu farei é manter o prazo médio de pagamento aos fornecedores abaixo dos 30 dias. Tenho esse compromisso absoluto. Pagar tarde e a más horas só tem uma consequência, é levar empresas à falência e originar mais desemprego. É só para o que serve. E serve para ninguém se responsabilizar por nada. Aqui ao lado, em Vila Nova de Gaia, o prazo médio de pagamento é 8 meses. Resultado, já foram à falência não sei quantas empresas que forneciam a Câmara, e depois, claro, Vila Nova de Gaia tem o maior número de desempregados do país, pois se não houver empresas não há emprego, tem muito mais desempregados que o Porto. E depois temos que utilizar o facto da Câmara ter hoje boas condições financeiras para ajudar os cidadãos do Porto. Por isso é que eu assumi um compromisso, claro. Durante o meu mandato, não vai haver nenhum aumento da tarifa da água, do lixo e do saneamento acima da inflação. As pessoas podem ter essa garantia. Durante estes 4 anos, se houver aumentos, serão sempre limitados pelo valor da inflação. As pessoas vão pagar o mesmo. Isto também tem muito significado, porque pesa muito na conta das famílias e das pessoas. E aí está, é para isso que nós devemos utilizar a boa saúde financeira da Câmara, é para ajudar as famílias e ajudar as pessoas. Os cidadãos de Vila Nova de Gaia pagam 50% mais na fatura da água. Somando todos os cidadãos, se a conta da água, do saneamento e do lixo em Gaia fosse igual à do Porto, as famílias poupavam 17 milhões de euros por ano. É muito dinheiro. Essa é uma questão antiga e que nos leva a debater outro conselho que não está aqui em questão. Dá para perceber pelas suas palavras que vai reconhecendo, já o disse várias vezes, a boa saúde financeira da Câmara do Porto. Reconhece esse bom trabalho? Sim, eu considero que é talvez a parte melhor da herança do Dr. Rui Rio, é uma Câmara que paga as contas a tempo e horas. Eu, como cidadão do Porto, que fui habituado desde pequeno na ideia de que as contas são para pagar e que os compromissos são para levar até ao fim, agrada-me esta ideia de uma Câmara que tem as contas à moda do Porto. Qual é o meu compromisso? Manter as contas à moda do Porto. Muito bem, Tânia. Não sei se queres colocar mais alguma questão em relação a... Portanto, manter a dívida, um orçamento, podemos dizer que a Câmara do Porto chega a ter orçamentos superavitários no sentido em que consegue reduzir a dívida global, seja a instituições bancárias, seja no pagamento aos fornecedores, como também já referiu. É importante mantermos esta saúde financeira e também é importante numa altura em que não podemos ou podemos contar com um aumento de impostos, como já verificamos, a nível nacional. Também é importante contar com uma política fiscal autárquica que permita realmente desonerar um pouquinho as famílias no que diz respeito a impostos municipais. Eu acho que a saúde financeira é uma condição. Eu devo dizer que eu considero que ela se mede no essencial pelo prazo de pagamento. O que conta é, eu não faço nenhuma obra, nenhum projeto que eu não seja capaz de pagar a tempo e horas, de acordo com o prazo que está contratado. Eu posso até admitir que, em alguns casos, se pode justificar um pequeno endividamento adicional para concretizar certos projetos. Eu acho que os portugueses não se zangarão muito comigo quando eu pedir dinheiro emprestado para fazer a obra do Mercado do Bolhão. Apesar de tudo, custou 8 milhões de euros, é preciso fazê-la. Agora, o que eu não faço a obra é se não tiver dinheiro para pagar. Que é outra maneira de ver o assunto. E, evidentemente, que hoje as pessoas percebem bem que um endividamento imponderado do município vai ter tradução naquilo que elas vão pagar. Se o município dever mais, as pessoas vão pagar mais na água e no lixo, vão pagar mais no imposto municipal sobre imóveis, e mais tarde ou mais cedo vamos pagar todos a incapacidade da Câmara de dar resposta a uma situação, e depois fica a Câmara com contratos de financiamento que são inaceitáveis para a própria saúde financeira do Porto. Eu repito, a minha ambição é contas à moda do Porto. Na Câmara do Porto pagam-se as contas a tempo e horas e dá-se o exemplo ao Governo. E claro, há um dossiê que está por fechar. O atual Governo pagou à Câmara Municipal de Lisboa 378 milhões de euros pelos terrenos do aeroporto de Lisboa.
e recusa-se a pagar à Câmara do Porto 64 milhões de euros em que está avaliados os terrenos que a Câmara comprou na década de 40, que são do aeroporto Sá Carneiro. O aeroporto Sá Carneiro é fora da cidade do Porto, mas a maioria dos seus terrenos foram adquiridos, foram comprados com dinheiro da Câmara Municipal do Porto da época. Ora, eu não consigo perceber como é que o Governo acha que deve pagar à Câmara de Lisboa, eu estou de acordo com isso, mas acha que não deve pagar à Câmara do Porto. Mas que nós não merecemos ser tratados em condições de igualdade. Eu gostava de saber o que é que os meus adversários, que são dos partidos do Governo e são apoiados pelos partidos do Governo, pensam sobre este assunto. Olha, eu penso que isto é uma indignidade. E devo dizer que desde o primeiro dia em que for Presidente da Câmara do Porto, eu vou transformar este assunto num assunto que há de estar presente todos os dias. Cada vez que um membro do Governo vier ao Porto, vai-me ouvir falar desse calote que o Governo tem em relação à Câmara do Porto, que nos devem o dinheiro que tem a obrigação de nos pagar em relação nós estamos a entrar nos minutos finais, mas naturalmente isto parece algo que já é um karma, como se costuma dizer, não é? Vamos eternamente estar a debater estas questões de Porto-Lisboa e a dependência que temos constantemente da capital. As questões não são Porto-Lisboa, são Porto-Governo Central. Eu não tenho nenhum problema com Lisboa e acho até que o Porto ganhará muito se aumentar a sua cooperação com Lisboa. Eu já fiz aqui uma cimeira no Porto com o Dr. António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, com quem tenho amizade e admiração, e espero que a cooperação entre a Câmara do Porto e a Câmara de Lisboa ajude os dois municípios, as duas cidades e o país a andar mais para a frente. Agora, tenho um problema com o Governo Central, sobretudo com este Governo Central, que trata o Porto de forma indecente. Já falei do aeroporto de Sá Carneiro, do Porto de Leixões, o que se passou com a Ceru Porto Vivo, o que se passou com o financiamento da Casa da Música e de Serralves, que foram cortadas em percentagens superior ao Centro Cultural do Bem, e o que se está a passar com o Centro de Produção da RTP no Porto, que está a ser desmantelado. Eles tiraram daqui o programa da manhã, a Praça da Alegria, e hoje o programa é produzido em Lisboa, com mais custos e com menos audiência. Eu acho que tem que se responsabilizar o Governo da direita por esta decisão hipercentralista. Portanto, o meu problema é com o Governo centralista, não é com a cidade de Lisboa. Bom, 5 minutos finais. Dr. Manuel Pizarro, comentário vai fazendo às sondagens que vão chegando e que não o colocam na melhor posição. Sim, é sempre melhor estar à frente mesmo numa sondagem do que estar em segundo ou do que estar atrás. Mas eu acho que as sondagens mostram um tal equilíbrio que eu confio que estamos em perfeitas condições de vencer as eleições. E daqui para a frente o discurso vai endurecer. Ontem assim o pareceu, em algumas críticas que foi deixando. Eu prefiro falar pela positiva do que pela negativa. Mas acho espantoso que o candidato do Governo aqui no Porto, o representante do Governo nas eleições do Porto, venha acusar o Partido Socialista de esperteza saloia. Então ele, Dr. Menezes, esconde o PSD nos símbolos dos cartazes. O Governo só apresenta o orçamento depois das eleições autárquicas e pela primeira vez na história do país, as eleições autárquicas são em setembro em vez de ser em outubro, para poderem esconder o orçamento. E ao fim disto tudo, a esperteza saloia é do Partido Socialista. Eu acho que tem que haver, quando eu não gosto nada de passar ao ataque nesta matéria, repito, prefiro fazer campanha pela positiva, mas quem não se sente não é filho de boa gente, e quando me atacarem, eu sinto-me no direito e na obrigação de responder. E o que é um bom resultado para o PS a 29 de setembro? No Porto, ganhar as eleições. No Porto e a nível nacional, aproveitando que está aqui para receber esse... No Porto é ganhar as eleições. A nível nacional, apesar de eu já ter ouvido outras interpretações, eu acho que é ganhar o maior número de câmaras, isso é que bem é da diferença. Portanto, a questão é, merece ser números. Eu acho que, inevitavelmente, ou seja, as eleições há um momento em que se conta o que é que foi o apoio das pessoas, o que é que o apoio... A democracia tem a ver com cada um ter o direito de sozinho, na mesa de voto, de forma privada, exprimir a sua vontade, porque sabemos que essa é a melhor maneira das pessoas, em liberdade, poderem dizer o que pensam, portanto é preciso ganhar. Bom, e sabemos que ainda antes de partir para o processo autárquico, o PS tomou uma decisão que foi não candidatar candidatos com 3 mandatos. Vai ser o PS a perder no final das contas, já que o Tribunal Constitucional veio dar uma opinião diferente em alguns casos, naturalmente. O PS fez isso por razões políticas e não por razões jurídicas. Portanto, esse assunto nunca se colocou. O PS não exprimiu nunca a opinião pública de que isso era um problema que a lei não permitia. O PS o que disse foi: nós, pela nossa parte, estamos empenhados na renovação da política. Achamos que deve haver novos protagonistas na política. Não podem ser sempre os mesmos, que ficam 15 anos ou 16 num sítio, passam para outro, do outro podem até passar para outro, por hipótese. Portanto, não há... isso não tem sentido. Nós entendemos que é melhor renovar, dar oportunidade a outras pessoas de participarem na vida política, e que isso é saudável para a democracia portuguesa. E foi apenas por essas razões. Nós nunca colocamos em causa se era legal ou ilegal, e aliás não fomos nós que impugnamos nenhuma candidatura, o que quer dizer que nós não tínhamos problema de natureza jurídica com isto. Última pergunta: se não vencer as eleições a 29 de setembro, vai assumir o seu lugar como vereador?
Eu acho que nós temos que ter respeito pelo voto das pessoas. Eu acho que tanto se respeita o voto das pessoas, sendo Presidente da Câmara, como sendo vereador da oposição, eu tenho que ter respeito pelas pessoas que vão votar em mim. Eu tenho muita expectativa de que vou vencer as eleições. Mas se não vencer as eleições, eu permanecerei como vereador e, aliás, espero que os meus adversários façam o mesmo que eu. Dr. Manuel Pizarro, muito obrigada por ter estado hoje connosco em direto na Festival. É sempre um prazer estar aqui nesta Rádio do Porto. Muito obrigada. Fica então por aqui esta entrevista com o candidato do PS, Dr. Manuel Pizarro. Regressamos com mais entrevistas na quarta-feira com o candidato do PCTP-MRPP, José Carlos Santos. De volta estão os fins de tarde da Festival com o Eduardo Carvalho até às 8. Boa tarde.